Glória a Deus, boa tarde ou bom dia. É com grande alegria que eu faço mais esta série. Como eu já tinha publicado antes e tinha anunciado, estava a borbulhar no fundo do meu coração o desejo que foi nascendo de pregar, de ministrar, de poder publicar aquilo que eu sei, aquilo que Deus me revelou sobre um dos assuntos mais tremendos, mais falados, mais urgentes para a nação de Portugal ou para o mundo inteiro. Mas como eu já disse, já que estou aqui, é aqui que eu vou falar, sobre esta nação que eu vou falar, sobre avivamento. É um assunto que eu falei no meu vídeo de promoção que dos meus 30 anos que entreguei a minha vida a Cristo, talvez seja a palavra, uma das palavras que mais se ouve falar sobre avivamento, que é uma palavra que nem está especificamente na Bíblia, mas como eu falei, avivamento não é mais nem menos do que a vida de Deus em nós. É Deus a habitar em nós. É o expoente máximo daquilo que Deus pode fazer com aqueles que se rendem a Ele, com o seu remanescente, que entendem as Escrituras, que se rendem e que determinam no seu coração que a palavra quer dizer o que ela diz. Não é para nós misturarmos, nem retirarmos, nem acrescentarmos. A palavra é um édito real, que não está exposta, não está sujeita a alterações. Glória a Deus. E vou fazer uma primeira introdução sobre este assunto do avivamento, e neste primeiro vídeo eu quero falar um pouco sobre algo que eu creio que é tremendo, que é um dos aspectos principais de um avivamento, que é o coração. E eu vou dar o título a esta primeira série de vídeos, talvez 2 ou 3, sobre Filho meu, dá-me o teu coração. Está em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, que diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma pequena introdução sobre avivamento. Tanto se tem falado sobre avivamento. E aqueles versículos que Deus colocou no meu coração sobre avivamento, há tanto sobre a palavra de Deus a falar sobre isso. A partir do momento que nós entendemos que avivamento não é mais nem menos do que a plenitude da presença do Espírito Santo no indivíduo, que depois, ao se espalhar por muitas crentes, muitos filhos de Deus, transforma sociedades e nações. Mas tudo começa, e o mais importante é o avivamento, é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo numa pessoa, que deseja, que quer, que o seu maior alvo é ter uma experiência com Cristo, é viver o resto da sua vida, o seu maior alvo a cumprir o propósito de Deus na terra. E há um versículo que eu não vou lá por questão de tempo, mas está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Cristo a habitar através do seu Espírito em mim é a esperança de que a glória de Deus se manifeste nesta terra. Eu vou repetir isto porque é tremendo. É um versículo que passa um pouco despercebido. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O apóstolo Paulo diz: Cristo a habitar em vós é a esperança que Deus tem da glória de Deus, a presença de Deus num corpo humano, naqueles que se rendem a Ele, a manifestar-se nas sociedades, nas famílias, nas sociedades e nas nações. Glória a Deus. O mesmo nós vemos no Antigo Testamento, um dos meus capítulos favoritos. Eu não era para falar sobre isto nesta série sobre avivamento, mas tornou-se forte e eu quero ir a Êxodos capítulo 33, mas antes disso eu vou seguir do capítulo 32, que fala também da glória de Deus. Capítulo 33 fala da vida de Moisés. Teria muito para falar sobre Moisés, uma coisa que um dia li há muito tempo, que numa daquelas artigos de listas feitas pelo mundo secular, em que escolhiam qual os maiores líderes da história da humanidade, os que mais influenciaram, os que mais transformaram. E entre os 6 maiores líderes, falava que estava Jesus Cristo, um deles, entre eles estava Moisés, incluído, não escolhido pela religião, pelo cristianismo, não, pelo mundo secular. Moisés, considerado um dos 6 maiores líderes da história da humanidade. Glória a Deus. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso.
E Moisés era aquilo que a Bíblia diz que era tão amigo de Deus, conhecia como se conhecesse Deus face a face, falava com Deus como um amigo fala ao seu amigo. Lindo, se isto não é avivamento, se isto não é a presença de Deus, eu não sei o que é. E ao estudar sobre este assunto, os meus olhos caíram sobre o capítulo 32 de Êxodos e capítulo 33, e só para rapidamente o aspecto histórico disto, Moisés tinha subido ao Monte Sinai para estar com Deus, para receber as instruções de Deus. E ao ele se demorar, e a Bíblia fala no capítulo 32, que vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Muito, para tornar curto uma longa história, o povo, ao ver que Moisés se demorava, e eu quero que vocês pensem, nós não estamos a falar só do Antigo Testamento, todos os versículos que eu trago, que eu coloco, é para nós hoje. Não é só para um povo, seja há muitos séculos atrás, noutra nação, não. É ter uma aplicação para hoje, para este assunto que eu vou falar sobre avivamento, porque eu creio e sei que Deus deseja trazer o maior avivamento da história à Igreja. Avivamento não é para o mundo. Avivamento é para a Igreja. Para o mundo é evangelismo, mas nunca acontecerá aquele nível de evangelismo, pregar a palavra de Deus no mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo, enquanto uma igreja não estiver em fogo, avivada com a presença de Deus, com a glória de Deus, manifesta no seu meio. Penso que todos os que me estão a ouvir, aqueles que conhecem Cristo, percebem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. E rapidamente, portanto, o povo afastou-se, bastou Moisés demorasse um pouco mais. O povo, alguém, Moisés, que estava na presença de Deus, Moisés que vivia em fogo, Moisés, o indivíduo. Eu quero focar hoje sobre o avivamento, sobre a questão do indivíduo. Moisés, no meio de um povo de dura cerviz. Na verdade, é Deus que fala aqui. Deus acabou por falar sobre este povo e que disse a Moisés: este é um povo de dura cerviz. Porque Moisés demorou um pouco mais, o povo se desviou, começou a adorar outros deuses, começou a dizer que um bezerro feito de ouro é que era o Deus que os tirou da terra do Egito. E Moisés teve que descer. Deus disse a Moisés: desce do monte, porque o povo se corrompeu. Mas é interessante, Moisés partiu, quebrou, com a fúria que ele sentiu, as tábuas de pedra que tinham sido escritas com o dedo de Deus. Por acaso a tradição ou a cultura diz que eram os 10 mandamentos. Não há nada na Bíblia que diga que eram os 10 mandamentos. Provavelmente incluía os 10 mandamentos. Mas Moisés a seguir volta ao monte para receber, para estar novamente com Deus, para clamar a Deus, para orar pelo povo, para que Deus não destruísse o povo. E Moisés tem a restauração tremenda, e é aqui que eu quero chegar, a comparar com o que está no Novo Testamento de Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória, a glória de Deus, a presença do Espírito Santo. E Moisés faz esta oração no capítulo 33 de Êxodos, versículo 12 em frente, que eu, durante toda a minha vida, sempre, como foi uma exortação para mim, sempre me enchi desta palavra, a imaginar um homem como Moisés, que conhecia Deus face a face e que tem esta humildade de falar isto para Deus. Eu quero que me acompanhe a partir do versículo 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo, como tu disseste. Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, diz Moisés a Deus, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Agora ouça o que Deus respondeu. Respondeu: a minha presença irá contigo, e te darei descanso. Olha, eu nunca ouvi isto a ninguém, mas eu quero aqui dizer, para mim, não existe na palavra de Deus algo que expresse melhor o que é avivamento do que estas poucas palavras de Deus. A minha presença irá contigo. A minha presença está contigo e te dou descanso. A presença de Deus em nós, segundo o plano original.
quando o Pentecostes desceu naquele dia, o Espírito Santo a habitar em nós, a presença de Deus habita em nós. É a expressão máxima daquilo que é um avivamento. E te darei descanso, e terás paz. Não andarás em ansiedade, não andarás preocupado, não andarás em pânico, não terás medo de nada, porque a minha presença está contigo. Isto é avivamento. Glória a Deus, a glória de Deus no meio do seu povo. A igreja avivada. Agora eu quero voltar novamente para o Novo Testamento. E antes de avançar para a questão do coração, porque o tempo foge. Avivamento não é mais aquilo que nós vemos na igreja original, na igreja primitiva, em que nós vemos uma igreja avivada depois do poder do alto descer, e aqueles que estavam antes com medo. Está em João, capítulo 20, versículo 19, que os próprios discípulos, antes de receberem o poder do alto, antes do Espírito Santo habitar neles, como Jesus prometeu, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Como eu disse há pouco, avivamento é para a igreja. Porque sem avivamento, que é o poder do alto, que é o fogo do Espírito Santo, a servir-se de um canal humano, não haverá evangelismo, não haverá salvações, não haverá o poder do alto manifesto para aqueles que nunca ouviram falar. E tudo cai neste aspecto. Avivamento é o poder de Deus, a presença de Deus a operar através de um canal humano que se rende a Ele, que tem comunhão com Ele, que rendeu tudo a Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa usar, para que um canal possa ser usado, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, numa sociedade, numa nação, para que uma nação seja varrida pelo poder do alto, com manifestação de poder, com salvações, com curas, com milagres, com expulsar demónios. Que esse é o plano original, quando Jesus deu as últimas palavras aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Expulsai demónios, curai enfermos, pregai o Evangelho. Este é o plano original. E nós vemos o quão longe nós estamos deste plano original de Deus. Mas eu vou falar muito sobre isto, mas só queria deixar estas palavras neste vídeo inicial. Como eu disse na apresentação, eu não sei quantos vídeos, quantos meses eu vou andar a falar. Eu creio que o Espírito Santo colocou fortemente no meu coração sobre avivamento. E eu não creio que não haja um assunto mais urgente para aqueles que conhecem Cristo e para aqueles que me ouvem, que são bastantes, que nunca ainda entregaram a vida a Jesus, para conhecerem e entenderem que avivamento não tem nada a ver com religião. Nós vivemos presentemente numa atmosfera, num nível que eu chamo da igreja de sobrevivência, não de avivamento. Em inglês é mais fácil dizer survival or revival. Nós vivemos no nível de sobrevivência no geral, salvo raras exceções. Está a haver avivamentos por toda a terra. Glória a Deus por isso. Já uma vez disse, estou a acompanhar, eu recebo notícias e estou sempre a procurar entender e conhecer onde Deus está a mover neste momento em toda a terra. E como eu vivi na Indonésia e na Malásia, um dos países que continua em avivamento e mais pessoas a converterem-se, por exemplo, é a Indonésia, em que 15 mil pessoas, em média, ninguém sabe ao certo, se convertem do país, o maior país islâmico do mundo, com 300 milhões de pessoas. É um país em que 15 mil pessoas, em média, por dia, se convertem a Jesus Cristo. Só Jakarta, ninguém sabe ao certo, mas pelo menos de 15 a 20% de toda a população de Jakarta já é cristã, nascida de novo. Glória a Deus por isso. Mas nesta série que eu vou falar, e que vai sempre, é o tal fio condutor sobre avivamento. O título será sempre Avivamento Aqui e Agora. Avivamento aqui e agora. Porquê é que eu chamo este título? Porque até na minha vida cristã, a nossa ideia, apesar de eu ter nascido no avivamento, eu creio que é um avivamento com algumas falhas, mas era um avivamento não só pela dimensão, porque em 6 anos 400 mil pessoas foram registadas como que entregaram a vida a Jesus Cristo, mas apesar disso não ser suficiente, mas eu considero um avivamento em que o mover de Deus foi palpável, foi visível, foi tangível. Milhares de pessoas foram tocadas, foram salvas, libertas, curadas, demónios fugiram, pessoas foram comprovadas, curadas instantaneamente. É um avivamento.
Mas avivamento não é só isso. Avivamento tem a ver com tudo o que é uma transformação do caráter de um ser humano. Acima de tudo é isso. E antes de então eu avançar para neste primeiro vídeo sobre um dos aspectos que eu considero os mais importantes. Os mais importantes têm a ver com o nosso coração. Como eu disse ao início, filho meu, dá-me o teu coração. Tudo na palavra de Deus. E eu disse no início, quando eu fiz o vídeo de promoção, que quanto mais eu estudava sobre isto, mais eu próprio admitia o quão ignorante e quão eu quis mais conhecer sobre este assunto, sobre o coração. Tudo tem a ver com o coração do homem, que não é o órgão físico que bate aqui no peito. O coração do homem é o seu eu, é as suas emoções, é a sua vontade, é aquilo que nós somos na realidade e é aquilo para o qual Deus olha. Nós todos conhecemos aquela passagem de 1 de Samuel, eu quero lá ir, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, em que claramente Deus fala e nos mostra como Deus, a diferença entre a forma como nós olhamos para as coisas, quando ainda não estamos debaixo da unção e do poder do alto. Aquilo que o ser humano naturalmente analisa e julga pelos olhos naturais, pelos ouvidos, pelo que vê, pelo que ouve, pelo que cheira, pelo que sente, os tais 5 sentidos. E como Deus é diferente. E é aqui que eu quero falar o primeiro vídeo sobre avivamento. Porque sem uma cirurgia de Deus ao coração do homem, sem uma entrega, sem uma modificação no coração do homem, nunca haverá avivamento pessoal e com isso, consequentemente, nunca haverá um avivamento na sociedade, nem na igreja, nem numa nação. Tudo começa, Deus só precisa de um homem, ou de 2, ou de 12, poucos homens, que determinem, Deus, eu quero mais, eu preciso, eu não estou satisfeito. E Deus começa a lidar com essa pessoa, a fazer uma cirurgia no coração, a trabalhar. E naquilo que se irá transformar, naquilo que um dia será visível como um avivamento numa nação inteira. E há pouco eu passou, mas eu era para falar todos os avivamentos que houveram na história, desde há séculos e séculos, que Deus se moveu tremendamente em nações inteiras. Não começou como nação inteira. Não começou com a ideia que, quando me converti, que avivamento, ouvia falar de avivamento, é como se de repente Deus era assim uma nuvem que andava no ar e de repente andava-se a mover de nação para nação e agora Ele parava aqui nesta igreja e quando Ele parava aqui os milagres aconteciam, era uma revolução e isso era um avivamento. Não começa assim. Avivamento começa com um coração rendido, em angústia de alma, que não suporta mais aquilo que ele vê, que ofende a palavra de Deus, que ofende tudo aquilo que Deus não ama, que Deus não gosta, que Deus abomina. Ele transporta para nós e começa com uma angústia de alma, com um clamor a Deus durante dias, meses e anos, de pessoas que literalmente agarraram Deus e não largaram enquanto Deus não se moveu na sua vida e na sua sociedade, na sua cidade e na sua nação. Eu não quero... As conversas, como se diz em português, é como as cerejas. E está a vir ao meu coração, entre tantos avivamentos que Deus usou, tantos homens de Deus como Charles Finney, como Moody, como Edward, na Escócia, como tantos outros, David Livingstone, e mais recentemente com Steve Hill, quando foi o grande avivamento de Pensacola. Só para lembrar, como eu estava aqui, um complemento àquilo que eu estava a dizer, quando um homem, um pastor, Kilpatrick, de uma igreja, uma pequena igreja da Assembleia de Deus em Pensacola, ele não estava satisfeito. Meus amigos, meus irmãos que me estão a ouvir, quem é que não está satisfeito? Diga amém. Deus, eu não estou satisfeito, eu quero muito mais, eu quero ver a glória de Deus nesta nação. E é esse desejo que Deus quer ver, glória a Deus. E um homem, John Kilpatrick, durante anos, não foram dias nem meses, foram anos. E ele conta que ele ia para a igreja às 2 da manhã, à meia-noite. Ele vivia perto da igreja e ele ia sozinho para o altar, à frente do púlpito. E ele colocava-se de joelho e ele clamava a Deus e ele chorava durante muitos meses, irmãos, ou anos. E ele não estava satisfeito e ele dizia: Deus, eu creio que há mais. Eu creio que há mais, eu não estou satisfeito, eu quero te mover, eu quero que o Deus da palavra de Deus, dos grandes avivamentos, se mova no meu meio, se mova em mim, eu quero muito mais.
como alguns de vocês conhecem, é a história que no dia do pai, de 1995, ele convidou um homem que estava a ser usado por Deus tremendamente na América do Sul, na Argentina, e convidou o Steve Hill, e naquele dia ninguém esquece que o poder de Deus caiu sobre aquele lugar, e durante anos e anos e anos. Naquela pequena igreja, cerca de 4 milhões de pessoas de todo o mundo passaram. E aquele homem nunca mais saiu de Pensacola, aquele homem Steve Hill. E durante anos e anos, todos os dias, não era só aos domingos, todos os dias ele levantava-se às 4 da manhã, 4, 5 da manhã, e Deus lhe dava a mensagem que ele iria pregar nessa noite. E todos os dias da semana, durante anos e anos, houve um avivamento tremendo. Mas porquê? Porque um homem, ou 2 ou 3, ou uma congregação que não aceitou mais, não se conformou. Um avivamento começa aí, numa cirurgia no coração de não se conformar. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus está a pedir ao povo, ao remanescente desta nação: povo de Deus, dá-me o teu coração. Não te deixes iludir, não te deixes seduzir, não te deixes distrair com aquilo que o mundo das trevas está a oferecer-te. Eu conheço os que são meus, e há aqueles, Deus conhece os que são dele, e há aqueles que estão ansiosos para ver a glória de Deus, como Moisés orou. Deus, mostra-me a tua glória. Naquela passagem que eu li de capítulo 33, Deus diz: eu irei contigo e te darei descanso. E Moisés a seguir ele ora: Deus, se tu não vais comigo, não me faças sair deste lugar, eu não sou capaz. É a solução, é como Moisés sabia: eu te conheço tão de perto, eu não sei viver sem ti. Eu não quero fazer nada, eu não confio na minha capacidade intelectual, eu não confio nos meus cursos, não é que isso tenha algum mal, mas eu não confio nos meus 5 sentidos. Eu preciso de ti. Se tu não vais comigo, se tu não fores pessoalmente conosco, não nos faças subir deste lugar. Foi a oração de Moisés. E Deus ainda lhe disse, e Moisés orou: mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória, a tua presença, o teu poder. Isso é avivamento. Não são maquinações da mente humana, não são ideias humanas de marketing. É o poder de Deus em operação, a operar uma cirurgia no coração do homem. Glória a Deus. Aleluia. E avançando sobre a questão do coração, o que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, aqueles que conhecem esta passagem, quando Deus enviou o profeta Samuel a ungir o próximo rei de Israel. O rei Saul tinha falhado e Deus diz ao profeta Samuel que iria ungir um rei segundo o seu coração, E ele vai à casa de Jessé, que tinha vários filhos, e ele começa por ver, está aqui no capítulo 6, versículo, Jessé fez passar os vários filhos. Não, no capítulo 6 diz assim: sucedeu que entrando eles viu a Eliabe. O profeta Samuel viu Eliabe, era o filho mais velho, e disse consigo: certamente estará perante o Senhor o seu ungido, por causa do seu aspecto, da sua altura, daquilo que ele aparentava, daquilo que era visível no exterior. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem olha para o exterior, e aqui está uma grande base para aquilo que está a falhar, que está a bloquear um avivamento no meio do povo de Deus mais uma vez. O homem continua a olhar para aquilo que é aparente, mas Deus olha para o coração. Eu não me canso, eu não vou deixar de enfatizar este aspecto nestes 2 ou 3 vídeos. Deus olha para o motivo, Deus olha para o coração, como eu costumo dizer quando eu prego na Malásia, quando eu preguei na Malásia muitas vezes eu falava sobre isto. Quando eu orava antes de começar a pregar, eu dizia: olha, ouçam,
Vocês estão a olhar para o exterior, estão a ver as palavras que eu estou a falar. Vocês estão a receber das palavras que eu estou a falar. Mas Deus está a atender para o motivo com que eu estou a pregar. Para o motivo com que eu estou a falar as palavras que eu estou a falar. Deus olha para o motivo. Deus olha para o coração. E então Deus rejeitou este Eliabe. Os outros filhos passaram todos diante do profeta, foram todos rejeitados. E ele achou estranho, porque eu tinha a certeza que Deus o tinha enviado àquela casa. E ele perguntou ao pai, tu não tens mais nenhum filho? Ouça isto. É interessante, é bonito, é lindo isto. O profeta tinha a certeza, ele não se enganava. Estava ali o futuro rei de Israel. E então ele diz assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, era o mais novo. Nem contava, o pai nem o chamou. Era o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tinha David 15 anos de idade. Era aquele que os outros todos os irmãos, nem o pai dele, considerava que ele poderia, porque eles olhavam para a aparência. Mas Deus olhou para o coração de David com 15 anos. Tremendo. Eu até tremo, até sinto pele de galinha a falar sobre isto. Glória a Deus. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de David. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu estou a falar sobre David porque este, ainda mais no próximo vídeo e talvez outro, vou falar muito e bastante sobre David. Sobre esta questão do coração, sobre a questão para Deus o que conta é o coração. E antes de eu terminar este vídeo, que já vai longo, eu quero ir para o Novo Testamento. Uma passagem que está em Lucas, capítulo 16, versículo 14 e 15, que vai na mesma direção sobre esta questão de Deus olhar para o coração. Nada mais importa. E como eu vou falar de avivamento, eu quero deixar este aspecto desde o início. Aqueles que querem experimentar o poder, a presença de Deus como Moisés experimentou. E quer dizer mais, no Novo Testamento, a nossa oportunidade é muito maior do que aquela que Moisés teve, porque no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo. A oportunidade do Espírito Santo habita em nós, coisa que não acontecia no Antigo Testamento, em que só vinha, por vezes, sobre 3 tipos de pessoas. O profeta, o rei, e o profeta, o rei, e o profeta, rei e o sacerdote. Ora bem, profeta, rei e sacerdote. Agora, no Novo Testamento, no capítulo 16 de Lucas, versículo 14 e 15, diz assim, o mesmo Jesus estava a falar sobre este aspecto. Jesus estava a falar-lhes, a atacar a hipocrisia, o amor ao dinheiro, aquilo que as pessoas valorizavam exteriormente. E diz assim, no capítulo 13 diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar aos outros, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. E depois a palavra diz assim, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Ele era gozado, Jesus era gozado. Porquê? Por causa do que os outros... O motivo deles era completamente errado. Era a religião, que um dia mais tarde eu vou falar num dos vídeos sobre a diferença entre avivamento e religião. E depois Jesus diz assim, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vós sois os que vos tentam agradar aos homens. Andam pelos 5 sentidos, por outros motivos, por aquilo que é temporário, por aquilo que é benéfico, por conveniente, segundo o vosso coração, o motivo errado do vosso coração. Mas Deus conhece o vosso coração. Mas Deus conhece o vosso coração. Deus olha para o coração, não para a aparência. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que os homens consideram, aquilo que a religião considera, aqueles que não andam cheios do Espírito Santo, não andam em avivamento, consideram importante, é abominação diante
de Deus está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 15. E aqui termina o primeiro vídeo. Glória a Deus. Que seja uma bênção. No próximo vídeo eu vou continuar com este aspecto do coração. Vou falar do dolo. Vou falar do coração que Deus ama. E vou falar de um testemunho tremendo entre David e Aitofel. Deus abençoe.